Olha, Tudo bom? tava contando como que eu te conheci, né? A gente se Ah, conheceu do Panchakarma, no né? Ashram, No isso. ashram do Dr. Ruguê. Aham. E foi assim, foi um momento muito especial, né? O Panchakarma já é algo muito especial, mas a nossa turma era muito especial, né, Si? Sim, muito especial. E eu adorei te conhecer, porque eu fiquei encantada com o seu trabalho, com a forma como você conduz, né, esse conhecimento do corpo, das articulações, do movimento do corpo, de uma forma individual, né, de uma forma muito especial. E eu fiquei Obrigada. muito feliz de você me convidar para falar um pouco Ah, sobre o que meu trabalho bom. como doula, né? Porque eu tenho um olhar muito especial para as gestantes. Eu sou professora de yoga também, então eu trabalho também com movimento. E dentro do o yoga e o Ayurveda, eles se unem, eles se juntam, eles Sim. não se separam. São ciências irmãs que caminham de mãos dadas. Então, dentro do meu trabalho como doula, eu utilizo muito do conhecimento do yoga para favorecer as gestantes que eu acompanho, para que elas possam ter uma consciência corporal mais presente, mais firme, mais efetiva. E também uso os conhecimentos do Ayurveda associados ao yoga, como algumas respirações ou alguns alimentos que podem ajudar com as mulheres em determinadas demandas da gestação. Muito bom. E também a experiência de acompanhar gestantes e partos e pós-partos, né? Porque aqui a gente vai falar um pouco também sobre o pós-parto, que é a amamentação. Sim, eu sempre falo para os meus alunos, né, que assim, quão importante é a gente viver aquilo que a gente ensina, né? E assim, lá no Ashton, a gente ficou uma semana juntas e sabendo da sua história pessoal, de tudo que você passou. E pessoal, quem não segue a Simone, aproveita para segui-la. A gente vai colocar depois aqui, compartilhar com vocês essa live. Você pode seguir a Simone e entender como é o trabalho dela. Então, assim, conversando com você naquela semana, eu percebi como você de fato vivencia aquilo que você prega, aquilo que você ensina. E eu acho isso fundamental, né? E então hoje, se eu queria que você passasse um pouco aqui para os meus alunos, para os meus espectadores, vamos começar pela gestação, né? Uhum. Porque a gestação ela traz várias peculiaridades, várias mudanças. E eu queria Sim. começar falando um pouco quais são as alterações hormonais que essa mulher encontra durante a gestação. Inúmeras alterações hormonais. É uma cascata, um sobe e desce, né, de alterações que as mulheres, como um todo, nós mulheres passamos durante toda a nossa vida, mas especialmente na gestação. Isso vai acontecer de uma forma mais forte, mais intensa, né? As percepções estão diferentes, porque a produção dos hormônios, endorfina, serotonina, ocitocina, todos os hormônios que estão envolvidos na gestação, estrogênio, tudo isso vai produzir efeitos físicos e emocionais. Então, o primeiro sinal, né, da gestação é a ausência da menstruação, que já dá, né, dispara uma suspeita para as mulheres que estão ansiosas por gestar. É uma excelente notícia, é um excelente sinal para aquelas que não estão muito, né, naquele momento da gestação ou não estavam esperando uma gestação. Pode ser um susto, né? Então, olha só, como uma mesma situação pode provocar sentimentos diferentes, e de acordo com esses sentimentos gerados pelos hormônios que são produzidos, vão acontecer alterações físicas, emocionais, né? E tudo vai depender também dessas alterações de como está o emocional dessa mulher. Então, tá, recebeu a notícia, né, teve a confirmação da gestação. Nesse primeiro trimestre, acontecem várias mudanças hormonais, inclusive para poder sustentar essa gestação, para que esse Sim. embrião fique devidamente adaptado e para que essa gestação prossiga. Então, é muito comum acontecer nesse período das mulheres sentirem um pouco mais de sonolência,
As náuseas também são provocadas pelos hormônios, progesterona, né? Que tem uma mudança na produção, no corpo daquela mulher. É, e aí vão acontecendo sintomas que são comuns, mas que não necessariamente todas as mulheres vão sofrer ou sentir. Não vamos falar na palavra sofrer, né? Porque a palavra sofrer é muito dura, apesar da gestação promover diferentes sentimentos e sensações. E aí, então, a mulher vai começar. Elas ficam muito esquecidas no início da gestação, elas reclamam muito desse esquecimento e muito de uma sonolência, sabe? De um momento assim, de se sentirem sonolentas, apáticas, porque também tem a ver com a produção hormonal desse momento da gestação, para que esse embrião fixe na parede, né, uterina, para que ele possa se desenvolver. Então, existe esse movimento e esse momento da quietude, né? Então, às vezes as mulheres reclamam, falam assim, mas eu queria trabalhar, eu estou sentindo muito sono, eu estou com muita náusea. E a natureza, o Ayurveda ensina isso pra gente, né? Viver de acordo com as leis da natureza. E nós estamos sempre na contramão, sempre tentando negar o que a gente sente para poder dar conta do que a gente se propôs, dos nossos programas, dos nossos objetivos. A gestação vem para mudar tudo isso. E começa pelo corpo. Sim. Começa pelas sensações e emoções. Quem nega, né? Quem nega e não olha para esses sentimentos, vai atravessar uma gestação desconectada do bebê, desconectada do próprio corpo, e talvez esse processo da maternidade seja um processo difícil de sustentar no decorrer da vida. Não Sim. somente na fase que o bebê está na barriga da mãe, né? Só vou entrar aqui para seguir o meu script da nossa Tá conversa. bom. Tá? Pode, Sim. Oi, pode falar. Enquanto você estava falando, né, eu fico vendo essas relações com a fáscia, né? E a gente estuda muito na fáscia que a fáscia é nosso maior órgão sensorial, que ela está presente no Exatamente. corpo todo, né? E ela, sendo o maior órgão sensorial, ela tem grandes quantidades de receptores que são sensíveis aos hormônios, né? Essa alta e baixa de hormônios. Uhum. E a gente sempre fala que a face ela guarda memória e ela tem os receptores de interocepção, que é como se fossem os receptores da escuta interna do corpo, que são pincelados pelas emoções, né? Então, existe essa combinação muito próxima do sistema facial com o nosso sistema de emoções, né? E aí você falou uma coisa muito legal, você falou assim, olha, a gente não pode generalizar, porque depende de como a mulher recebe a notícia, desenvolve-se emoções diferentes no corpo dela e as respostas podem ser diferentes, né? Então, falando sobre emoções, o que mais você poderia acrescentar sobre as emoções, tanto na gestação como também na amamentação? Você tocou num assunto muito, muito importante. É importante que a pessoa aceite esse processo, aceite essa mudança, acolha isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre as emoções na gestação e na amamentação. Ok. Então, esse é um assunto que eu amo falar, porque muitas vezes as mulheres, quando estão gestando, quando elas descobrem uma gestação, elas começam com uma série de preocupações que estão além daquele momento que ela está vivendo naquela hora, naquele dia, naquele momento da gestação. Elas vão lá para o pós-parto, elas vão lá para a fase adulta. Às vezes eu encontro mulheres que começam assim, porque eu estou pensando que faculdade que meu filho vai fazer, o que a criança está dentro da barriga, ainda é um embriãozinho, né? Então, assim, o que eu peço, o que eu gostaria de chamar a atenção para as mulheres olharem para as emoções que elas têm desde o início, porque cada fase vai refletir uma emoção diferente, né? Na primeira fase da gestação vai acontecer um desânimo, uma mudança, né, na forma da mulher conduzir o dia a dia dela, talvez ela fique mais lenta, e aí isso, uma cobrança interna começa a acontecer, que ela precisa ter a mesma produtividade de antes, porque as mulheres hoje estão muito conectadas com o trabalho, e isso vai interferir muito nessa conexão com o filho. E então, assim,
olhar para o sentimento e observar como ele reflete no próprio corpo, em cada fase da gestação. Então, isso pode produzir uma dor, pode produzir um bloqueio no corpo, né? Um bloqueio na região do quadril, que é por onde o bebê vai ficar mais tempo abrigado, onde vai pesar mais, né? Aí vai pesar o assoalho pélvico. Quando o bebê vai crescendo, aí vai sentir aquele peso maior no assoalho pélvico, que aí pode produzir uma dor no ciático ou uma dor na sínfise púbica. E tudo isso com o conhecimento da fáscia seria, assim, o mais perfeito possível para que as mulheres possam ter essa consciência corporal e começar a conviver melhor em todas as fases da gestação. No segundo trimestre, começa a acontecer um deslumbramento da mulher. Ela começa a se movimentar. Você está me ouvindo? Porque deu uma travada. Começa um deslumbramento da mulher. No segundo trimestre. É quando realmente passam o mal-estar inicial das náuseas. Em algumas passam, em outras dura a gestação toda, mas em algumas mulheres isso passa no primeiro trimestre. Certo. Aí o segundo é um tempo mais de exibir a barriga, de curtir mais. Às vezes existe uma mudança do paladar, ela começa a se interessar por outros tipos de alimento que ela não se interessava antes da gestação, desperta um paladar diferente, que aí começam os desejos, né? Falam-se de desejos, o bebê começa a movimentar no abdômen. Então, é interessante observar como a mulher muda emocionalmente do primeiro para o segundo. Parece que no primeiro ela fica meio apagadinha, no segundo ela brilha, no segundo trimestre. Ela brilha, e aí ela tem a certeza de que está grávida. O pai também começa a ter esse contato mais físico com o bebê, que pode tocar a barriga da mãe, que ele vai se corresponder, né? O bebê, ele demonstra as emoções dele também, porque quando a gente conversa com o bebê na barriga da mãe, ele já começa a dar sinais de que ele participa daquela conversa. E isso tudo é muito interessante. E no terceiro trimestre, começa a fase da ansiedade. Porque aí também, deixa eu falar um pouquinho mais do segundo trimestre, em relação à emoção. Vem esse deslumbramento, mas vem uma reestruturação corporal, porque a barriga começa a crescer, e aí a mulher começa a ter a mudança do eixo do corpo da mulher. Sim. E aí muda a lordose, muda tudo, né? Para poder se adaptar àquele corpo e ao peso que está, tanto dos seios quanto do abdômen, né? Da barriga, que cresce, vai proporcionar certo desequilíbrio aí no nosso vai se estruturando, né? Se adaptando. O nosso corpo é muito sábio. Ele vai se adaptando à situação que a gente vive. Sim. Nesse trimestre acontecem as alterações anatômicas visíveis, né? E aí todo mundo realmente fala, nossa, ela tá grávida. Então, é como se a ficha caísse mais rápido, né? Exatamente. E aí parece que a mulher fica mais poderosa, assim, ela se sente bonita nesse trimestre, no segundo. No terceiro, como já existe um aumento de peso considerável em algumas mulheres, porque também, gente, tem mulheres que perdem peso na gestação. Mas no terceiro trimestre, geralmente é a fase que o bebê mais ganha peso dentro da barriga da mãe, né? E aí, então, a mulher também ganha um pouco mais de peso, vai se sentir um pouco mais com edemas, porque as pernas vão inchar. E tudo isso que eu estou dizendo não é regra, tá, gente? A gente fala do que realmente acontece nesses processos, mas cada mulher vai viver de forma diferente. E, logicamente, a emoção, o estado emocional pessoal dela, na profissão, na relação amorosa com o marido, com o parceiro, na relação com a família como um todo, porque todos esses ambientes, inclusive o familiar, né, muitas vezes geram emoções muito difíceis, cobranças. Então, as mulheres precisam estar muito atentas a isso, porque a mulher é muito cobrada para ser a mãe perfeita. A mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita. E nós somos só seres humanos. A perfeição está muito distante de nós. Se a gente conseguir se conectar com essa criança, com o sentimento
sentimentos que vêm e que refletem no corpo, porque um sentimento de alegria vai produzir no nosso corpo físico, né, uma produção de hormônios que vai nos acalmar, que vai nos deixar num estado relaxado, que a nossa musculatura vai ficar mais leve, não sei se essa é a palavra leve, mas assim, a gente vai se sentir mais leve, vai flutuar mais. Já uma emoção pesada, um medo, uma ansiedade, vai contraindo toda a musculatura do corpo. Isso tudo fica registrado na fáscia. E isso tudo isso, tanto o relaxamento, a leveza, como a tensão, vai ser levada lá para o momento do trabalho de parto. E isso vai atravessar o parto e vai para a amamentação. Porque a amamentação é uma parte desse assunto que nós vamos tratar aqui agora, né, sobre a gestação, maternidade. A amamentação é uma prática que exige muito da presença, tanto da mãe quanto do bebê. E para ter uma boa amamentação, para que a mulher possa amamentar, para que ela possa oferecer para esse bebê um alimento de qualidade, um leite de qualidade, ela precisa estar bem cuidada e tranquila. Ela precisa descansar. E geralmente, nessa fase da amamentação, o que acontece, logo quando chega um bebezinho em casa, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, as pessoas vislumbram e se deslumbram muito com o bebê e esquecem da mãe. Os dois precisam de cuidados, principalmente aquela mulher que esse ato de amamentar, ele é um ato muito solitário. É só a mulher que pode fazer isso. É só a mãe. Ela está disponível para isso. E aí existe uma sensibilidade muito grande com os hormônios que são... Porque quando acontece o parto, né, vem para o terceiro semestre, ele começa uma outra alteração hormonal, que é a preparação para o parto, que vão produzir outros efeitos no corpo, que vão produzir outras sensações, outras emoções. E aí, nessa hora, a mulher lida muito com ansiedade, com medo, inclusive com medo da morte. Quando a mulher começa a chegar no final da gestação, ela começa a pensar que ela vai morrer. Olha! E isso é muito natural, porque realmente morre uma mulher, nasce uma mãe. Não é que essa mulher vai morrer para sempre, ela se transforma. Né? Então, aquela mulher, antes de dar à luz, ela vai se transformar. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, só que com uma experiência muito grandiosa no meio desse caminho, que é uma experiência visceral. Está nas nossas vísceras. Como não as vísceras e a fáscia receber essa quantidade de informação? Não está separado, está integrado. Então, vem a fase da amamentação, que é uma fase que exige, assim, que essa mulher esteja presente, porque a sensibilidade emocional vai fazer com que ela duvide muito da potência dela, do que ela realmente é, do que ela é capaz. Às vezes vem muita gente da família dando opiniões diversas, e isso mais atrapalha do que ajuda na amamentação. Como a mulher não percebe a quantidade de leite que ela produz, fica aquela ansiedade, pensando que não é o suficiente, ela não viu a quantidade que o bebê mamou, mas existem sinais nítidos da satisfação do bebê. E as mulheres têm que se vincular com esse momento. Não dá para ficar amamentando um bebê, né? E olhando no celular, fazendo reunião na internet. Tudo bem, isso acontece, é necessário muitas vezes, mas que isso não seja uma regra, que isso não seja diário, né? Que isso aconteça de vez em quando, para que a gente possa equilibrar a vida profissional com a maternidade. Mas que isso não seja uma constante, porque isso vai, no momento, vai resolver uma situação momentânea ali da reunião, de resolver aquele problema naquele momento, mas gera um problema futuro, gera um bebê que pode ficar ansioso, uma relação difícil entre mãe e filho, e tudo isso vai produzindo emoções que vão alterando os hormônios. É uma cadeia, né? É tudo muito conectado, é tudo muito integrado. Não tem como separar, né? Emoção, sensação, a reação do corpo, tudo isso está interligado, tudo isso está conectado. Então, a amamentação, ela talvez traga uma sensação de frustração para muitas mulheres. Porque
não só a amamentação, mas todo o processo gestacional, maternidade. Existe um padrão de exigência na nossa sociedade muito fora da realidade para as mulheres, né? As mulheres, elas às vezes fantasiam demais esse momento. E aí chega um momento de dificuldade dentro desse processo. E aí a pessoa se frustra. Porque vê na TV, ou vê na internet, ou vê em algum lugar aquela imagem de plenitude, de muita alegria, e aquela mulher está extremamente abatida, nervosa, cansada, deprimida. É uma punição, né? Existe muito o lance que não está no nosso tema, mas eu vou dar um toquezinho, a depressão pós-parto, né? Que muitas mulheres vivenciam isso. E por que isso? Porque gera-se muita expectativa em cima de um bebê desconhecido, porque o bebê chega no colo da mãe, ele é um desconhecido. Ali começa uma nova relação, não é a mesma de quando estava dentro da barriga. Talvez esse bebê não atenda às expectativas da mãe, como ela sonhou, e ela se frustra. E ela não pode falar isso, porque ela é mãe, como que ela vai dizer isso do filho dela? E aí começa um outro assunto, né? Que é aprender a amar. Então aí já é uma outra história. Dá para fazer outra live com esse assunto. Eu quero só fazer aqui uma ponte para a gente entender por que é tão importante nós, profissionais do movimento, que estudamos a fáscia, e as doulas, né, ou terapeutas que vão ajudar nesse processo de gestação, amamentação, aonde que a gente se encontra? Bom, você falou várias vezes nas emoções e como elas impactam realmente a produção do leite, o estado da mulher, o estado do assoalho pélvico. E a gente sabe que na gestação, se a gente tem uma interferência de emoções de caráter negativo, a gente tem uma enxurrada de hormônios e outros processos metabólicos que podem deixar o sistema facial mais enrijecido, mais duro, menos permeável, menos maleável, e isso pode acarretar em vários aspectos, né? Desde uma rigidez no movimento, a uma dificuldade lá na hora do parto, com o meu assoalho pélvico, uma disponibilidade, né, durante o parto. E, em contrapartida, emoções positivas também levam uma enxurrada de hormônios e processos metabólicos, onde o sistema facial está mais permeável, ele está mais maleável. Então, eu tenho um corpo que consegue se adaptar melhor a essa situação. E adaptação, eu acho que é um ponto-chave durante todo esse processo dos 9 meses. Né? Sim. Tem uma coisa muito bonita que a gente fala na embriologia, que é a primeira forma que o embrião tem de se enraizar, que a gente usa muito esse tema, enraizar durante a nossa prática do movimento. Então, a primeira forma com que um embrião tem de se enraizar no mundo é através dessa conexão placenta e acontece justamente com a mãe. Então, é uma coisa poética, mas muito bonita da gente ver esse primeiro contato de se enraizar acontecendo com a mãe, né? E através da placenta do cordão umbilical. Então, tem várias coisas que eu acho extremamente importantes, tanto para nós do movimento, como para as doulas, terem esse conhecimento para que a gente possa ter uma interação melhor. E aí vem o parto, né, Si? Você tem uma experiência muito grande durante o parto. Como é que você entende que esse processo do parto ele pode ser melhor, mais bonito, mais suave, mais natural? O que a gente pode fazer para que isso seja mais natural possível, o parto em si? Não estou falando de necessariamente um parto natural, mas natural no sentido de mais tranquilo, sem intercorrência, da melhor forma possível. Então,
existe um elemento muito importante de tudo isso que você falou, né, da consciência do corpo, da fáscia, dessa adaptação, porque essa qualidade que nós temos de nos adaptar às situações, a vida favorece muito quando a gente, né, se adapta e vai seguindo o nosso caminho, aqui, de acordo com aquilo que a gente tem. Antes, dentro desse processo da gestação, do parto, dos estudos, é a respiração, que a gente vai alinhar e se conectar com esse movimento do corpo, né? E no momento do parto, unir, não só no momento do parto, quando eu acompanho a gestante, uma das primeiras coisas que eu ensino é que ela saiba respirar. Que ela se conecte com a própria respiração, porque nessa respiração vai existir uma ferramenta muito poderosa no momento do trabalho de parto, que é o momento da gente entregar e relaxar, que é o momento da exalação. Porque a mulher hiperventila, ela respira mais rápido durante a gestação. O coração desloca um pouco, o diafragma sobe. Então, a respiração da mulher muda também durante o processo da gestação. E no trabalho de parto, se ela tiver uma boa conexão com a própria respiração, vai favorecer muito para que o períneo fique íntegro, para que ela possa relaxar. E o que eu proponho muito para as mulheres que eu acompanho nos partos, na gestação, é que elas tenham uma experiência positiva de parto. Não necessariamente aquela sonhada, aquela que foi tão projetada. Mas que ela possa, de acordo com como no decorrer do parto dela, o que vai acontecendo, que ela possa lidar com as situações, com a própria emoção e com o que ela tem disponível para ela poder ter o melhor parto possível, para a melhor experiência possível. Então, é muito importante que a mulher se prepare, que ela se informe, que ela conheça o próprio corpo, que ela conheça as sensações do próprio corpo, que ela perceba o bebê dentro dela, que ela converse com essa criança, que ela combine com este bebê. Como que vai acontecer esse parto? Como que seria legal para os dois? Né? É um trabalho de parto, demanda de filho, bebê que está na barriga e a mãe. Os dois estão ali por um motivo só, por um objetivo só. Então, é um trabalho em conjunto. E aí, o profissional do movimento, a doula, o médico, a equipe multidisciplinar que acompanha esse parto, se tiver essa sabedoria, desse conhecimento, vai poder sugerir para essa mulher a melhor posição para que ela possa parir. Se o bebê... Uma coisa muito importante que a gente não falou, eu não sei se nem se dá tempo de falar, é a mulher, durante a gestação, ter uma boa postura. Porque, de acordo com a postura da mulher, é o posicionamento do bebê na barriga. Então, se o bebê fica bem posicionado na barriga, ele vai estar preparado para sair por uma via natural do parto normal. Agora, se a mulher não cuida da própria postura, se ela entra no carro de qualquer forma, ela vai começar a produzir movimentos repetitivos que vão afetar o posicionamento do bebê. Então, às vezes, acontecem partos, que acontece alguma intercorrência durante o trabalho de parto, porque o bebê está mal posicionado. E se a profissional tem conhecimento, ela pode ajudar a melhorar a posição do bebê, sugerir posições durante o processo do trabalho de parto, que vai facilitar a passagem do bebê. Vai facilitar tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque tudo que a gente vai pensar... Você falou uma coisa... Hã? Você falou uma coisa muito importante. A Laura Della Negra, uma fisioterapeuta que estuda muito o assoalho pélvico, junto com os estudos da fáscia, ela sempre fala, postura é muito importante, né? E aí você está trazendo aqui que a postura ela é fundamental na hora também do parto. Do parto. Né? E tem uma coisa que a gente fala muito quando a gente estuda a fáscia, que é um sistema que a gente chama de recoil, né? Que é essa capacidade que a gente tem da fáscia de expandir e condensar. Então, é esse jogo, né? E esse recoil, que o recoil acontece pela própria composição da fáscia,
né? Então, o colágeno, a actina, são fibras que vão permitir isso. Mas, no treinamento da fáscia, a gente tem exercícios que ajudam a melhorar esse recoil. Tanto através, uma das formas é a respiração, com certeza, mas existem exercícios específicos. E aí eu fico pensando, né, se o quão importante é essa capacidade do recoil presente no assoalho pélvico durante o parto, Sim. né? Associado com uma postura correta, entre aspas, uma postura favorável para melhorar, né, o processo do parto. O que mais que a gente pode falar em relação a isso? Eu acho isso muito importante. Então, eu costumo ensinar para as mulheres como entrar e sair do carro, a melhor forma de se posicionar na entrada e na saída do carro, porque isso é um movimento que vai fazer parte o tempo todo, até na hora dela ir para o hospital, para a maternidade, né? E também como se colocar num sofá para assistir um filme, na cama, como deitar. E outra coisa, mulheres que passam muito tempo sentadas no escritório, na frente do computador, e tá no final da gestação, elas queixam muito de muitas dores, peso, dor no quadril, dor nas costas, na lombar. Porque existe uma mudança de eixo, isso vai produzir um pouco de sensação desagradável, lógico, mas a gente tem como adaptar e se lidar com isso. Eu peço para elas comprarem uma bola de pilates, aqui essa bola, e aí a bola, ou se for uma mulher muito alta, uma bola maior, se for uma mulher mediana, uma bola média, para que ela use a bola como cadeira na Uhum. fase final. Porque se ela sentar na bola, se ela ficar sentada na bola ao invés de ficar sentada na cadeira, vai aliviar muito essa sensação, né? Essa pressão, essa gravidade, esse peso todo em cima do períneo. A bola ajuda a aliviar essa sensação. Vai dar uma mobilidade maior para ela e menos dor. Então, Sim. isso ajuda bastante. Essa mobilidade pélvica, a mobilidade do sacro, ela é muito importante, né? Bom, sempre importante, mas muito importante nos últimos dias e na hora do Uhum. parto, né? Essa Sim, mobilidade. sim. Então, durante o processo de gestação, na face, a gente vislumbra muito isso. Como que eu posso melhorar essa mobilidade, né? Que é o pulo do gato. Porque quando a gente estuda um negócio chamado biotensegridade, a gente não vai olhar só para a pelve, a gente olha para a pelve, mas a gente olha para o todo. E o Todo. todo vem desde como o seu pé se apoia, o arco Uhum. plantar, pegando todos os diafragmas, né? Que vão ajudar na Uhum. respiração, nas pressões internas e, consequentemente, no posicionamento da pelve. Então, eu sempre falo, sabe, se é muito importante a gente, e você falou isso no começo da live, é importante olhar o todo, né? Sim, E a gente só é capaz de olhar o todo quando a gente conhece o todo. Porque quando sim. a gente fica olhando por partes, a gente não consegue olhar essa unificação e integração do todo. E a fáscia faz exatamente isso, ela integra todos os sistemas, né? A nossa live, Exatamente. aí, já passando de 12h30, tem muita coisa para falar, vou te convidar mais uma vez. Tá. Mas deixa aqui um recado, como que as pessoas podem te achar. E eu sei que você também dá cursos, né, Simone? Fala um Sim. pouquinho, rapidinho, dos seus. Podem me encontrar pelo Instagram, né? No meu Instagram, @Simone Garuda, o meu Certo. perfil. Eu também tenho um outro perfil que é @Materdoulas, que é somos um grupo, 3 mulheres, que damos cursos de doulas em Goiânia. Inclusive, tem um curso aberto que vai iniciar em agosto. É o nosso segundo curso esse ano. A gente dá 2 cursos por ano de doula, de formação de doula. Eu trabalho também Uhum. com várias técnicas corporais que trabalham o alívio da dor. Inclusive, uma delas é o rebozo. Eu não sei se você já ouviu falar do rebozo. Não. Você conhece essa ferramenta. É muito interessante porque você tem um vídeo lá no seu perfil que você mostra assim, uma borracha que te abraça, que você abre e faz Sim. esse movimento de respiração. Então, o rebozo é um tecido, é um chale. O chale da Frida Kahlo é um rebozo. E esse Ah, tecido a gente utiliza entendi. para trabalhar o corpo da mulher na gestação e no parto. E também no pós-parto.
que é muito Simone, legal. A gente precisa conversar sobre isso, porque isso que eu tenho não é uma borracha, mas é um tecido elástico. Ai, que legal. Olha só, eu vou te mandar uns vídeos para você assistir no seu direct. E Tá aí, bom, eu vou dar um legal. curso semana que vem aqui em Goiânia, mas ele é presencial. Posso ir para São Paulo dar um curso também presencial, se vocês se interessarem, de como utilizar esse tecido para massagear o corpo. E ele não, Olha que e legal. essa técnica, ela não serve só para as gestantes, não. Ela serve como um todo. Hoje em dia, nós estamos muito carentes de toque, de contato. Nosso mundo está muito virtual. Então, o rebozo traz esse contato, traz esse aconchego para a pele, para o corpo, para as articulações. É uma técnica que eu amo e que eu adoro muito utilizá-la com as gestantes no parto e no pós-parto. Então, Ai, tem muito bom. vários trabalhos que eu faço. Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que essa técnica fala muito junto com o Fascia Connector, que é esse tecido que a gente usa. Exatamente, Não é? exatamente. Muito Aham. bom. Bom, sim, muito obrigada pela sua participação.